Oi gente, tudo bom? Belezinha? Espero que todos vocês estejam bem, tá? A nossa aula de hoje vai ser sobre operações com números positivos e negativos. Só para a gente retomar e relembrar as últimas coisas que a gente fez, tá? Nós vimos que, passando do conjunto dos naturais, os números que a gente conta naturalmente, que a gente sempre trabalhou e trabalha no dia a dia praticamente, né? Que a gente aprendeu já, vai do zero até o infinito, né? O homem teve a necessidade de criar outros números, né, para determinadas situações que a gente já viu também, né? Então foi criado os números negativos também, que foram adicionados, foram acoplados aos números que nós já conhecíamos e se criou então o conjunto dos números inteiros, onde o símbolo é esse aqui. A gente representa em forma de conjunto dessa forma, né? Pegando todos os números negativos e aí os três pontinhos representando a infinitude, né? Ou seja, nós temos infinitos números negativos, passa pelo zero e continua com os números positivos também de forma infinita, tá? Então nós temos o conjunto dos números inteiros abraçando aí todos os números positivos e negativos, ok? Nós vimos também a distribuição desse conjunto numa reta numérica, né? O material que eu passei para vocês, nós temos essa reta numérica, que a gente tem que se acostumar com ela, porque a gente vai trabalhar muito em matemática com a reta numérica, tá? Então, na reta numérica nós podemos colocar os números positivos e negativos da seguinte forma, tá? A gente coloca o zero inicialmente, e todos os números positivos ficam à direita do zero, e todos os números negativos ficam à esquerda do zero, ok? Cabe salientar, cabe a gente lembrar então que a distância do número positivo até o zero, a distância, por exemplo, do 2 até o zero, é a mesma distância do menos 2 até o zero, o que faz com que a gente tenha aí o oposto ou simétrico, né? Como a gente conversou. Então, o 2 é o oposto ou simétrico do menos 2, o menos 2 é o oposto ou simétrico do 2. O oposto do 4 é o menos 4, e assim por diante, tá? Dentro dessa perspectiva, dentro dessa ideia de que a distância do número positivo até o zero é a mesma distância do seu simétrico até o zero, tá? Eles estão em distâncias iguais em comparação com o zero. E nós vimos também, né, na última aula, o que é o módulo de um número, né? Então, o módulo é representado por essas duas barrinhas aqui, tá? E o módulo de um número negativo ou de um número positivo, seja qual for o número, é só um número sem o sinal, tá? Então, esse foi as primeiras 3 aulas onde a gente trabalhou isso aí em resolução de alguns problemas que envolviam números positivos e negativos no nosso dia a dia, tá? A aula de hoje vai ser trabalhar um pouco agora com operações matemáticas, já que a gente tem, né, as operações de adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação, raiz quadrada com o conjunto dos números naturais. Agora nós temos um outro conjunto e essas operações também se verificam, tá? Também somamos, subtraímos, multiplicamos, dividimos, elevamos a um expoente com números positivos e negativos, tá? Então a aula de hoje vai trabalhar em cima dessas operações e vamos iniciar com as operações de adição e subtração, ok? Muito bem, então vamos para as primeiras operações, né? Vamos supor a seguinte situação: como é que eu faço para fazer essa operação? 3 mais 5. Simples, a gente está acostumado, né? Os dois números aqui são positivos, né? Então, mas eles já fazem parte daquilo que a gente conhece no conjunto dos números naturais, então não há nenhum segredo aqui, basta somar simplesmente, né? Os números positivos, por convenção matemática, a gente não precisa colocar o sinal, tá, da resposta positiva, não há necessidade. Está errado colocar? Não está errado colocar, mas não é usual, tá? A gente, nas operações, no nosso dia a dia de trabalho, a gente não usa, não precisa usar, é desnecessário, tá? A gente só vai colocar ele quando realmente a gente tiver uma operação onde o resultado é um número negativo, aí a gente precisa colocar esse símbolo. Mas o símbolo de mais, na resposta, não há necessidade, tá? Bom, vamos fazer o seguinte:
imagine a seguinte situação, 5 menos 3. Também uma operação que a gente já está acostumado, né, a fazer. Quanto é que dá 5 menos 3? 2. Beleza. E se eu fizesse 5 menos 4? Resposta 1. E se eu fizesse 5 menos 5? Resposta 0. Até agora nós estamos trabalhando, temos essa concepção de trabalhar com o conjunto dos números naturais, a gente já sabe fazer as operações. Mas quando aparece a seguinte operação, 5 menos 6, bom, como é que eu vou tirar 6 de 5? Né? Até então nós não tínhamos no conjunto dos números naturais uma solução para isso. Com a inclusão dos números negativos, agora a gente tem solução para isso. Né? Essa operação aqui, 5 menos 6, vai me dar como resposta 1 negativo, ou seja, eu estou devendo 1. Né? Ó, como é que eu vou tirar 6 de 5? Bom, simplesmente fazendo com que eu mostre que está faltando alguma coisa. No caso, está faltando 1. Como é que ficaria 5 menos 7? Mesma coisa, né? Eu tenho que tirar 7 de 5. No conjunto dos naturais não era mais possível, mas agora é. Só que eu vou representar essa diferença, vou representar a resposta disso com um número negativo, menos 2. Né? De 5 para tirar 7, fica faltando 2. E se faltar, a representação é com o número negativo. 6 menos 9. Posso tirar 9 de 6? Agora, com o conjunto dos números negativos, eu posso representar isso. Né? Como é que ficaria, então? De 9 para 6, a diferença é de 3. Né? Fica faltando 3. É assim que eu represento o resultado dessa operação. Ok? O que talvez a gente possa ter um pouquinho de dificuldade, de dúvida, é quando eu estiver trabalhando com números negativos, somente negativos. Então, observe a seguinte situação. Eu tenho menos 5, que significa que eu estou devendo 5, vamos supor assim, né? E na operação matemática, me aparece menos 2 também. Como é que eu vou proceder com essa operação, menos 5 e menos 2? Na realidade, a gente pode pensar que são duas dívidas. Uma dívida de 5 e uma dívida de 2. Digamos que eu adquiri uma dívida de 5 e uma dívida de 2. Então, na realidade, eu tenho uma dívida de 7. Uma dívida de 7. Nada mais é do que eu vou somar aquelas duas parcelas e manter o sinal negativo. Tá? Menos 6 com menos 4. É como se eu estivesse somando dívidas. Eu tenho uma dívida de 6 e uma dívida de 4. Então, eu somo menos 10. Ok? Por hoje, para essa aula, é essa a ideia. Tá? Nós vamos exercitar um pouquinho esses exercícios, sempre lembrando da seguinte situação. Né? Se eu tenho aqui dois números com o mesmo sinal, eu estou somando eles e mantendo o sinal. Isso se dá aqui também. Eu tenho dois números com o mesmo sinal. O que eu faço? Eu somo esses dois números e mantenho o mesmo sinal. Certo? Se eu tenho dois números com sinais diferentes, lembra que o 5 é positivo, embora não apareça o sinal? Então, eu tenho um positivo e um negativo. O que está acontecendo aqui? A gente está diminuindo os valores. 5 mais 5 com menos 3. Eu estou diminuindo, está dando 2. Pois é, pessoal. Nesse ponto, a gravação da câmera parou, né? E eu só pude ver depois. Não tive condições de ver antes. Mas a ideia é a seguinte, né? Para terminar e concluir esse vídeo, eu vou deixar uma lista de exercícios para vocês fazerem apenas com essas operações de adição e subtração. Então, quando é que nós vamos adicionar? Quando é que nós vamos somar? Quando nós tivermos dois sinais iguais, dois números com sinais iguais, tipo menos 2 com menos 3, a soma vai dar menos 5. Mais 2 com mais 3, a soma vai dar mais 5.
Então, sinais iguais, dois sinais iguais, a gente soma os números e mantém o mesmo sinal. Se forem sinais diferentes, dois números com sinais diferentes, por exemplo, 5, que é positivo, né? Não preciso dizer, 5 e menos 4. Então, 5 é positivo, menos 4 é negativo. Nós vamos diminuir 5 menos 4, 1. E vai ficar o sinal do maior módulo. O maior módulo entre o 5 e o 4 negativo é o 5. Então, o sinal do 5 é positivo. Então, vai ficar mais 1 a resposta. Menos 8 com mais 3. Né? Pensa na questão da dívida, né? Eu devo 8, é menos 8, eu devo 8 e eu pago 3. Eu ainda vou ficar devendo, né? Vou ficar devendo 5. Então a operação que a gente faz ali é menos 8 mais 3. A operação é de diminuir, né? Fazer a diferença. A diferença entre 8 e 3 é 5. E eu vou ficar com o sinal do maior módulo entre o menos 8 e o mais 3. Lembra que o módulo é o número sem o sinal. Então, qual é o maior módulo? É o 8 ou o 3? É o 8, né? Então, eu vou ficar com o sinal do 8. O sinal do 8 é menos. Então, a resposta vai ficar menos 5. Então, menos 8 mais 3, menos 5 a resposta. Ok? Vamos tentar? Façam uma lista de exercícios, tirem a foto, mandem para mim e a gente corrige. Tá bom? Se der tempo, essa semana ainda a gente faz uma videoaula aí no Meeting e eu aviso vocês. Abração.